Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje super especial. Hoje vamos de convidada, temos uma convidada, como eu disse para vocês nos stores, eu vou estar fazendo uma série de lives, né, nas próximas semanas, falando sobre a leitura, a importância da leitura, né, como incentivar os filhos, como criar filhos leitores, quais os benefícios da leitura. Então, hoje a nossa convidada é a pastora Zanilda, né, ela vai participar aqui conosco. Já já eu vou chamá-la. Olá, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite. Quem tá aí na expectativa? Me fala, o vídeo tá bom, a iluminação? E o áudio tá bom? Boa noite, Yasmin. Me ajudem aí a saber pra gente deixar tudo bem legal para chamar a nossa querida pastora. Graça e paz, Jandira, lá da África, bem-vinda. Que bom que você tá aqui, que bênção. A Raíssa aí também. Tá tudo ótimo, Yasmin. Me ajuda aí, ó, assessora de mídias. Que bom, então hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2024, nós estamos aqui para compartilharmos um pouco sobre a importância da leitura. E aí eu convidei a pastora Zanilda para a gente fazer um bate-papo entre escritoras, né? Porque nós escrevemos livros para crianças e juvenis e por isso que ela vai estar aqui hoje compartilhando com a gente. Então, tá tudo ok, né? Isso aí, Jandira, não vai perder, nós não podemos perder por nada, né? Vamos ter uma conversa muito especial, falando sobre essa experiência, porque às vezes a gente vê o livro pronto, não imagina o caminho que a gente faz, não é verdade? Qual que é o caminho, como que começa, onde tudo começou. Uma coisa eu posso dizer para você, tudo começa com uma ideia, uma ideia. E aí você vai desenvolvendo essa ideia. É uma forma muito simples, né? Mas é sempre importante você ter uma forma de registrar, um lugar para registrar, né? Então eu sempre falo para todo mundo. Eu ando sempre com caderneta, eu ando até hoje, hein, dentro da bolsa, bloquinho de anotações. A gente tem que deixar, eu sei que tem o celular, a gente pode gravar áudios, né? Hoje tem formas mais práticas, mas se você tem uma boa ideia, seja para um trabalho, seja para uma história, anote-a. Muito importante. Você anota porque você volta nessa história, nessa ideia, e ela pode virar uma grande história. Algo muito impressionante mesmo. E aí, Titita? Então vamos chegando. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Marcela, mais conhecida como Tia Caramela, e hoje a nossa live muito especial. Tem um bichinho aqui, gente, peraí. Uma série de lives que eu vou estar fazendo com algumas convidadas especiais, mas eu não vou contar para vocês, hein? Na segunda-feira você vai ficar sabendo qual a próxima convidada. Só tem gente de peso aqui, gente muito, muito especial. Então, eu vou chamar aqui a pastora Zanilda, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu encontrá-la aqui. Opa! Aí. Aí, convidei a pastora, vamos aguardar. Vamos ver se deu certo aí. Pastora Zanilda, entra que nós estamos te esperando para esse bate-papo super especial. Eu estava aqui conversando, né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos para quem chegou agora. Essa é uma live que é um bate-papo entre escritoras de livros infantis. Nós vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil. E a minha convidada especial é a pastora Zanilda. Eu fiz o convite para ela, gente. Será que deu certo? Ó, convidar. Deu certo. Oi, pastora! Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda à nossa live.
Amém. É uma alegria participar com você, Marcela Caramela. A tia Caramela, né? Muito feliz, muito grata por esse convite ter sido aceito pela senhora, né? Amém. E já estava com esse projeto de fazer algumas lives nas próximas semanas, que eu tenho um lançamento muito especial, né? De um livro que a senhora está, inclusive, a pastora Zanilda é a editora. Que chique. Meu Deus do céu, esse Editora. livro. Gente, esse livro da Marcela tá demais, tá lindo demais, Marcela. Parabéns pelo seu livro. Ele tá, Eu tá tenho ficando certeza que todo bem. mundo vai gostar. Ai, amém. Isso mesmo. O importante é comunicar o princípio, né? As verdades da palavra através dessa história, que depois a gente vai falar um pouquinho dela. Mas eu quis convidar a pastora porque eu quero estar compartilhando sobre a importância da leitura, e aqui a gente sabe de alguns benefícios que a leitura nos traz, né, pastora? Então, um dos benefícios assim que agradam muito aos pais e às famílias porque a criança amplia o vocabulário. Quando ela lê uma história, a sua imaginação, a sua criatividade é aguçada, né? A nossa imaginação é a maneira de Deus. São tantos benefícios que a gente encontra, foco, concentração, que é o oposto do que a gente vê com o uso excessivo das telas. É Ora, a gente verdade. sabe que as telas, elas são necessárias, o nosso mundo é digital, não tem como fugir disso, né, gente? Porém, nós precisamos cultivar esse hábito que é a leitura. É muito importante. Eu falo da gente, a pastora está sempre falando da gente plantar sementinhas, né? O poder da semente. E é muito importante a gente plantar essa semente, que é o hábito da leitura, né? Nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos netos, nos sobrinhos, nos alunos, né? No nosso rebanho aí desde pequenininho. Porque é uma árvore que dá muitos frutos, que dá frutos saborosos, né? Frutos viçosos, que é principalmente a leitura da palavra. E aí eu queria, assim, perguntar, né? Fazer algumas perguntas para a senhora a respeito dessa carreira da senhora, dessa história com a escrita. Acho que todo mundo viu aí lá na conferência que a senhora compartilhou na sua palavra. Começou com aquela fotinha. Se tivesse como mostrar ela de novo, né, pastora linda? E Pois aquela é. fotinha tão fofa, e a senhora mostrando a sua origem e onde a senhora chegou, né? Então, aquela menininha lá, a senhora tinha uns 3 anos naquela foto. Quem Sim. estava aí na conferência, levanta a mão. A senhora imaginava que a senhora ia se tornar uma escritora? Passava pela cabeça? Jamais, jamais, nunca na vida eu pensei que eu ia escrever algum livro. Então, eu era improvável, ainda sou assim, porque é a graça divina, né? Mas eu Amém. estava fazendo uma pesquisa aqui, fazendo anotações aqui dos meus livros. Eu Nossa. já escrevi 15 livros. Isso aí tá aqui, era uma das perguntas. Quantos e pastora? Ah, 15. uau, é demais, é só Deus mesmo. Porque eu lá no buqueirão, com aquele pezinho no chão, Então, com a expectativa, né, muito mínima. E depois a gente foi para a cidade e lá fui para a escola e fui aprender a ler, escrever. E depois, hoje, né, 2015, acho que foi o meu o primeiro primeiro livro. livro, 2015. E de Então, lá para cá, a senhora de já lá para escreveu 15. cá, já escrevi 15. E foi tão interessante, eu recebi uma palavra, Marcelo, não sei se você sabe, eu recebi uma palavra que Deus mandou eu ficar com a caneta e com papel para anotar perto da cama, que ele ia me dar livros enquanto eu dormia. E foi tão Uau. lindo, uma época, uma outra equipe, que algumas já foram enviadas, elas me deram uma caneta de presente para eu escrever as histórias que Deus ia me dar. É muito emocionante isso. Acho que esses são objetos afetivos, né? Que nos lembram da palavra. É muito interessante. A gente tem que guardar, a gente tem que anotar a palavra que a gente recebe. E se tiver algum objeto que nos lembre, isso acende o nosso coração, não é? Para ver o cumprimento dessa palavra. É. Então é algo impressionante. Eu estava meditando aqui
como que tudo começou? Ontem, a respeito, né, da escrita, da leitura, porque a gente pensa que é uma coisa natural, a gente pensa culturalmente, né? Como que começou? Aí as pessoas falam das cavernas, dos registros. É o seguinte, a verdade é que nós temos um Deus que ama histórias. Ele está escrevendo a minha e a sua nesse momento, a Aleluia! nossa. Não é Nossa, verdade? lindo. Tanto é, Marcela, que a Bíblia é cheia de histórias, Cheia de né? histórias, cheia de Tudo começa metáforas. com a palavra dele, escrita Isso. em história, para a gente conhecer desde lá do começo, desde quando não tinha nada ainda, né? Isso. Muito importante. A palavra foi liberada. A Bíblia diz que tudo foi feito, né, pela palavra e pelo Espírito. Então a palavra é muito poderosa. Ele criou a palavra. João fala que ele era o verbo, né? Então, mas o verbo é uma ação, né? A classificação, né? A classe da palavra, mas é a própria ação, é o próprio significado. E nós temos um Deus que ama contar histórias. E nós temos um Deus que registrou essa história, que fez um memorial escrito chamado Bíblia. Que são poderoso demais. É poderoso, né? Mais de 60 livros ali. Homens que foram inspirados por Deus. Em Timóteo fala, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. É útil. E então é algo que vem do coração de Deus. Deus, ele fala e ele manda a gente registrar. Eu imagino que ele teve uma conversa muito agradável com Moisés, né? Que escreveu o Pentateuco. Imagina ele falar, filho, senta aqui. E ele via Deus face a face, né? Que privilégio, poderoso, especial. Demais. Então, o Senhor mostrou como ele criou. E aí ele registra Gênesis, registra, né, Êxodo, a saída, a libertação da escravidão. E todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros, né? Então, nós temos um Deus que se importa em registrar. Tá vendo? Tanto que o que é importante a questão da leitura, né? Porque nós precisamos, sim, contar histórias e nós precisamos escrevê-las. Nós precisamos escrever o que Deus fala conosco. Nós precisamos contar para os nossos filhos a respeito das promessas de Deus. Aquilo que já se cumpriu, aquilo que vai cumprir. Então, o nosso dom, né, esse talento que o Senhor nos deu para escrever para as crianças, é tão sobrenatural, é tão espiritual quanto orar, por exemplo, né? E então eu não sabia a quantidade de livros que a senhora tinha escrito, né? E a senhora escreve não só para crianças, também escreve para mulheres, é uma bênção. O último Amém. livro na conferência, eu tô aqui, Conexões Divinas, gente, era a maior fila do estande. Eu trouxe, né? O estande com a fila mais comprida. Né? Ai, gente, passarinho me contou. Eu fiquei muito emocionada de ver tanta gente. Você sabe, Marcela, que esse foi o primeiro livro que eu fiz para venda? Mesmo, é verdade. A senhora já falou que a senhora nunca fez para vender. Não, porque os outros foram feitos, né, para usar na conferência, nos jejuns de 21 dias. Mas esse aqui foi o primeiro. E eu fiquei muito emocionada mesmo. Ele ficou lindo e a senhora já tinha compartilhado no discipulado, né? Sobre essa palavra. E quando a senhora falou, somente sobre Ruth, né? O exemplo aqui de Ruth, no caso, que realmente nos marca muito. Eu lembro que eu ainda falei, nossa, pastora do céu, mas eu lembro que eu usei uma expressão, foi lá no fundo. E se falou comigo assim, quando a senhora para e registra o alcance, nossa, é uma coisa assim que a gente não tem controle. Não. E é muito importante, né, saber aonde que pode chegar isso aqui, né? Tem que chegar. E o Senhor tem que nos usar com essa voz, Ele quer nos usar, porque o mundo está muito deturpado. E tanta literatura inadequada, inapropriada, tanto ensino errado, tanta ideologia maligna, né? Mas nós estamos aqui para proclamar a verdade. E aí, quando a gente fala das crianças, a gente precisa de um visual diferente, né? Eu estou aqui com os Atalaias, Resgate dos Atalaias, que é uma história que encantou. Que esse aí é o meu best-seller? É o mais vendido?
Foi o mais vendido com 33 mil exemplares. Que isso, pastora, que bênção. Olha, gente, eu gosto tanto porque é, eu peguei aqui o exemplar, deixa eu ver se é o que a Belle. Ah, não é o que a Belle. Ah, a Isabelle pintou, gente, é assim, Ai, que né? E gracinha. ela já vem assim, essa aqui ficou bem caprichada, porque ela recebeu a ajuda, obviamente, né? E aí a mamãe pintou, pintar é É terapêutico. Todo mundo verdade. Eu gosta, né, amo de colocar, pintar. Nossa. não é? A gente brinca de pintor, né? Pensa Jesus, quando ele estava pintando todas as cores que ele criou, Ai, todas meu as Deus. coisas que ele Que criou, a emocionante. gente não é? Então, acho que o Senhor nos deu essa mente, né, criativa justamente para a gente alcançar os pequeninos. E aí, quando a gente fala de criança, a gente precisa de uma linguagem especial, né, pastora? Precisa. A pessoa, quando vê um livro pronto, acha lindo, né? Eu amo os livros da pastora porque tem como você relatar o que você aprendeu, tem como pintar, ele é prático, a linguagem é gostosa, tem o QR Code que dá acesso a jogos interativos, né? Coisas bem legais. Mas como que é o processo para a senhora da escrita de um livro? Eu compartilhei antes da senhora entrar que tudo começa com uma ideia. É. Então, de repente, eu passei assim, eu estava na padaria e aí eu vi uma revista que estava falando assim, árvores de chocolate, que são pés de cacau. Mas na hora que falou árvores de chocolate, eu já imaginei uma história com árvores de chocolate e tudo. A mente já foi. Eu nunca escrevi nada sobre Viaja. isso. Eu não escrevi nada sobre isso, mas é assim que começa a ideia de um livro para mim, de uma historinha. E como que É é para a verdade. senhora? Olha, são várias etapas, né? Por exemplo, esse livro aqui, A Colônia, eu lembro de uma história que meu pai me contava quando eu era criança. Ele contava a história do zangão e da abelha, que Deus chamou os dois para ensinar a fazer mel. Só que a abelha era muito comportada, né? E ela ouviu os ensinamentos, né, de Deus e aprendeu a fazer o mel. O zangão, ele era muito assim, muito agitado, não parava no lugar. E quando Deus falou, aí, zangão, você vai pegar a flor. Aí ele saiu correndo para pegar a flor e nunca mais voltou. Então, a história é que o zangão não sabe fazer mel, só a abelha que Só a sabe, porque abelha. ela ouviu as instruções de Deus. Então, tudo começa numa história. Então, quando eu escrevi esse livro, eu lembrei da história que meu pai me contava. E eu registrei a história dele Que e fiz essa lindo. história virar livro. Eu fico emocionada, porque eu lembro de muita coisa que meu pai ensinava pra gente. E é uma lembrança Com muito bonita certeza. do Então meu foi pai. para ele, né? A senhora Foi, sente que foi para ele mesmo foi. esse livro. E é verdade que todo livro que a gente escreve tem uma história, tem a história da história, tem uma história para cada livro. É verdade. Não é verdade? É, Toda vez que eu escrevo, né, um livro, tem um contexto, né? Então, como que é para a senhora, assim, talvez outros livros que a senhora tenha escrito, algum contexto especial, esse dos atalaias, por exemplo, o que Deus falou com a senhora, né? Por que veio essa palavra tão forte, atalaias, né? E que é tão impactante a história, o desfecho, né? Aquilo que Deus faz e todas aquelas palavras, né? Os incréus. De onde a senhora tira essas olha, ideias? primeiro, Conta pra gente. primeiro, a primeira coisa que aconteceu para eu escrever os Atalaias, o Resgate dos Atalaias, é que eu lembrei que Deus tem um plano muito grande, gigante para nós, né? E o homem desprezou esse projeto divino lá no começo. E eu pensei, eu posso escrever isso para as crianças entenderem a origem delas. Qual que é a origem da vida com Deus? E aí eu fui voltando. Eu peguei hoje, fui voltando lá no início, né? E aí comecei a contar a história do rei Joaquim, que era, né, Deus com Adão e Eva e depois os outros, e depois a queda, depois o resgate, né? E eu quis mostrar assim de uma forma bem divertida e bem curiosa também, porque eu deixava uns suspensos, né? Para
o leitor querer segurar a vontade de hoje para não ler a lição de amanhã. Então, Marcela, cada livro é de um jeito, né? Então não tem um modelo. Eu estou escrevendo um livro agora e orando para Deus, o que o Senhor quer que eu escreva nesse livro? Então, às vezes é partícula, como você disse. Então eu tive a ideia, pensei assim, o rei que tinha o coração de rubi. Que é isso? Veio esse negócio no meu coração, na Que minha mente. legal. Aí eu penso, que é isso, né? O Aí coração agora é eu vou orar. vermelho. Você já imaginou uma pedra preciosa? Exatamente, um Ai, coração, uma pedra, uma joia, um uma coração é uma joia. joia. Aí Até eu agora já eu vou. viajei, ó. Aí eu viajo também, porque falo, Deus, como é que eu vou começar essa história? Como que eu vou pôr o meio dessa história? Como que eu vou finalizar essa história? E aí fica, né? E demora. Às vezes a pessoa pensa que é muito fácil você escrever um livro, né? Às vezes demora, porque igual, por exemplo, esse livro aqui, não sei se você vai me perguntar, mas eu vou falar. Pode ficar à Esse livro aqui, vontade, pastora. esse livro Eu aqui amei esse. é Eu um dos amei. meus preferidos, O sabe por construtor quê? de Esse casas. Eu esse também livro, amei. eu acordei com essa história todinha na minha cabeça. E eu acordei com a voz do Senhor falando, escreve. Aí eu corri, peguei minha caneta, aquela poderosa, Aham, e comecei a escrever, escrever, escrever. Acho que deu umas 12, 14 páginas do caderno. E aí eu escrevi toda a história que estava na minha mente. Naquela hora foram assim, uns 10 minutos assim, ó, escrevendo para não esquecer nenhum para não detalhe. esquecer. Depois eu senti o Senhor falando para mim: pega agora o dicionário hebraico. Aí eu falei: tá Uau! bom, vou para o dicionário hebraico. Foi no computador, né? E aí Deus ia me direcionando a escrever o nome, né, de cada personagem que nasceu nesse livro, né? Foi assim, foi criando, foi nascendo as histórias. Então, é assim que Deus usa, Eu nas acho frações de ideias. isso, eu acho muito importante, pastora, a gente não desprezar as ideias que vêm às vezes na nossa mente. Nós não vamos usar todas. Igual essa da Não, árvore do chocolate. Eu imaginei uma historinha depois, mas ela não, eu não sei se ela vai se tornar alguma talvez não coisa. aconteceu a hora, né? Isso. Mas eu deixei registrado, porque às vezes Deus quer usar aquele símbolo. E Deus fala Verdade. através dos símbolos. E no caso das crianças, dos juvenis, eles precisam, né, do símbolo. Eles precisam para fazer a sua própria interpretação. E se a gente quer alcançar o coração dos pequenos, então nós vamos falar na linguagem deles, né? É. E eu tenho uma tendência a ter uma linguagem mais assim culta, né? E a pastora sempre me fala, Marcela, tá difícil. Tá muito rebuscada, Tá muito Marcela. isso. Fala mais Mas isso simples. exatamente, isso me ajuda, né? Porque aí eu não consigo ver. É por isso que um escritor, ele não pode ser sozinho na vida, né? Então, Nós precisamos é de você com a sua cultura e eu vamos dizer a sua assim. cultura, com a sua experiência, Não, e com o seu assim, olhar. objetivo, bem, com a palavra bem assim. Ai, a palavra curta, né? Aham, Curtinha que você entende sem ter que ficar procurando, né? isso. Mas é bem, são nossos dons fluindo, Para né? ser o máximo, né, Prática. compreensível, É prática que eu prática. quis dizer, é. Para ser prática para que as crianças entendam. Então, o foco são as crianças. Então, nós temos que pensar em como. Igual a gente faz no Domingo Kids, né? A gente faz teatro, a gente põe laço, a gente põe A jardineira, roupa. põe uma roupa, a gente coloca, faz uma maquiagem bem bonita, porque as crianças são visuais. Né? Elas aprendem 75% pela Uau. visão, 13% audição. A neurociência já provou isso. É. Então, o visual é muito importante. Então, quando alguém vê a live da senhora e vê aí Jesus, as crianças, essa imagem, eles já Ah, entendem. E aí que lindo, é a minha praia, é o meu lugar. É quase quando a gente canta aquela música, é aí que eu me sinto muito bem aqui. Porque quando eles vão lá no Domingo Kids, eles se sentem bem, que é bom ter alguém aqui falando a minha linguagem, é. né? Ainda que eles não saibam expressar dessa forma, né? Então, eu vejo que aventurar pela escrita é algo de Deus, né, pastora? Porque quando criança, eu ficava fascinada. Uma vez na minha escola,
Eu estudava no Ângulo de Campinas. Campinas é um setor em Goiânia, porque hoje eu moro na Uhum. cidade chamada Campinas, mas É mesmo. eu morava lá na rua Benjamin Constant. Olha, era profético, acho que Deus olhava e ria, ela nem imagina. E eu estudava numa escola lá, né, no Ângulo, e uma vez foi uma autora, Augusta Faro. Ela já era uma senhora. E ela foi lá e nós compramos os livros. E eu lembro daquela fila para autografar. E eu lembro da emoção que eu senti quando ela autografou meu livro. Eu pensei, Ah, uau, que coisa incrível seria eu viver isso. Deve ser uma honra muito grande. Eu tinha uns 8 anos e fiquei com isso na minha cabeça, mas eu realmente não imaginava escrever, mesmo porque não era algo que eu pensava naturalmente. Foi a própria vida da igreja que me incentivou. Teve alguém aqui que colocou, eu não consigo acompanhar, tá? Pessoal, mas se quiser colocar na caixinha de perguntas, eu tento ver aqui no final. Quer, sente vontade, quer escrever, não sabe como começar, mas a verdade é que eu também não sabia como começar, né? E eu nem tinha essa pretensão de me tornar uma escritora, mas foi na vida da igreja, foi ouvindo esse estímulo dos nossos pastores, dos nossos líderes. Escreva, deixa registrado para as próximas gerações. sim. E aí o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, né, a lembrar da minha infância, que sempre foi permeada de histórias, né, as histórias, os causos lá do interior do Goiás, né, que eu sou também do interior do Goiás, não do interior, né, sou de Goiânia, mas a minha família, né, boa parte está lá no interior, e eu fui criada com essa cultura, né, do caos, das histórias, em volta da fogueira, seja antes de dormir, e como era gostoso, parece que você fecha o olho e consegue viver tudo aquilo novamente. E olha, eu sou adulta e eu consigo imaginar e Sim. sentir aquela emoção. Imaginem as crianças. Ah, Então nós temos que pensar nisso, né? Como isso é importante para as crianças. E aí eu comecei a pensar dessa forma. Falei, bem, Senhor, se o Senhor tem isso para mim, o Senhor vai me mostrar. E ele começou a falar. Você vai falar através dos símbolos, para as crianças, né? E aí eu tive várias palavras, várias confirmações. Isso fez com que, né, eu chegasse até aqui. Ainda estou aprendendo, irmãs, e eu aprendo mesmo. Eu amém. estudo, eu vejo sobre edição, eu vejo sobre revisão, ficha catalográfica, né? Eu me preocupo com a parte técnica. A pastora Zanilda vê aí, eu leio e falo, pastora, lê de novo, vê se não faltou alguma coisa. Porque nós temos que entregar algo excelente, né? E eu penso que a gente tem que pensar em todos os detalhes, né, da nossa vida, e escrever é algo muito sério, é de uma grande responsabilidade, É né? verdade. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade também, né? De alguém vai pegar seu livro, né? E ele vai olhar, e ele vai ler, e Deus vai falar com ele, ele vai aprender algo, e tem coisas que ele vai tomar como verdade. Então, tem essa questão da responsabilidade que me deixa bem ligada, porém, eu acho um privilégio enorme, pastora. Eu acho um privilégio incrível, né? Eu estou sempre contando mesmo com a graça de Deus, porque vem dele a inspiração, né? É Vem verdade, dele. Marcela. E para nós é um grande privilégio de ser um instrumento usado por Deus, porque às vezes eu rascunho algumas coisas e guardo, eu não desprezo nada. Toda frase, toda palavra que vem, que eu penso assim, isso é de Deus, eu anoto no meu celular. Tem muitas anotações, tem nome de livros que Deus me deu que eu nunca escrevi ainda. Então, quando você é usada por Deus, você escreve, usada, o Espírito Santo conduzindo você ali na sua mão, na sua mente, de o que vai escrever no papel. E eu já passei por algumas experiências interessantes, assim, parece que nem fui eu que escrevi. Falei, Sim, gente, eu nem lembro de ter escrito isso aqui, gente, foi eu mesmo. Para você ver que não é a gente é. mesmo que escreve, nós somos realmente canais Do Senhor. usados por Deus É, para ser usado. Isso é eu já muito. tive essa sensação. O livro do Espírito Santo, meu grande amigo, é um livro muito especial, porque eu estava vou contar para vocês rapidinho, eu estava na conferência
lá em Goiânia, que foi lá no Goiânia Arena, quando o John Bever veio. Uhum. Ele pregou sobre o Espírito Santo. Eu acho que era sexta-noite. Enquanto eu estava lá, ouvindo a palavra, eu escutei o Senhor falar comigo. Transforma a palavra dele numa linguagem infantil e fale com as crianças. Mas foi muito forte, foi uma coisa que me estremeceu, assim, né? Quando o Senhor fala comigo, a senhora sabe que eu sou sua discípula. Quando Deus fala, eu assusto, eu fico de um jeito que tem coisas que são muito fortes, e foi muito forte. E eu comecei a orar, eu li o Evangelho de João inúmeras vezes e Atos dos Apóstolos, que são os dois livros do Novo Testamento que mais falam sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu li, eu comi, assim, eu li umas 3 vezes cada um, li o livro, né, do John, tive uma insônia severa durante 20 dias, e os meus filhos estavam em Goiânia, nessa época eu morava em Uberlândia, meus filhos estavam em Goiânia, então eu podia ficar tranquila de repor o sono no outro dia. O que eu fiz nessas madrugadas? Eu escrevi. Irmãs, mas na hora que eu olho algumas revelações que o Senhor me deu, não são minhas, é dele mesmo, né? É essa sensação. Fala, gente, foi eu mesmo que escrevi isso? Fui eu mesma que tive essa ideia? Não, foi o Senhor que plantou essa ideia. Né? Nós cremos que tudo vem dele. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Amém. E em relação aos livros também não é diferente. Eu entrego para ele, eu pergunto, eu falo, Senhor, é isso mesmo, eu dou liberdade para ele. Assim, pastor, eu tenho uma coisa que eu faço sempre, Senhor, se não for da tua vontade eu divulgar essa história, amém. Tudo bem para mim, eu vou te obedecer. Eu quero a tua vontade, né? Então, como escritoras, nós temos que ser guiadas pelo Espírito. Né? Porque aqui não é o título de escritora que é o mais importante. Não, o mais importante é nós pastorearmos o coração das irmãs, das crianças. E a escrita, os livros, eles são apenas uma ferramenta. É um meio, né? Não torna a gente maior, mas traz uma grandeza do Senhor em nós, porque Ele registra. Ele nos usa para registrar o que ele está falando. Ele é um Deus que fala. Ele é aquele Deus que levou Abraão lá para fora e falou: olha as estrelas, né? E contou histórias para ele através dessas estrelas e falou das promessas que se cumpririam. Então esse é o nosso Deus. E aí Abraão falou, e antes da Bíblia escrita, né? Em termos da Bíblia escrita, tudo era através da oralidade, né? De pai para filho, de geração para geração. Então é muito lindo, porque ainda que a gente tenha a Bíblia escrita, o Senhor deseja que a gente continue contando e contando, né? E ele tem novas histórias. Uma coisa que é muito linda, ele nos faz sonhar com o céu, com aquilo que a gente não viu, mas que vai ter, né? Ele deu aquela revelação para João e a gente está trabalhando aí a apostila dos vencedores. E a gente fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? Como que deve ser isso? Né? Os seus olhos são como fogo, sua voz como um trovão em cima do cavalo branco, na sua coxa e no seu manto está escrito: que é isso? Não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Meu Deus, como que a gente dá conta? Os cabelos, né? Eu imagino ele vindo naquela veste esvoaçante, cavalo branco. Imagino ele forte, como um rei poderoso, forte, sabe? Assim, corpudo. Engraçado, porque é coisa da imaginação que deixa Deus feliz, porque ele deixa registrado lá em Apocalipse para a gente sonhar com o céu mesmo, para a gente sonhar com o reino, com a volta de Jesus e com a nova Jerusalém, gente, que vai ser linda, maravilhosa. Então, eu vejo que tudo isso vem do coração de Deus e é por isso que a gente escreve, né? E aí, para aquelas pessoas que estão aí compartilhando, quero escrever, Deus coloca esse desejo, como começar? Começa orando. Pedindo para Deus, não é? E vai anotando. O que a senhora diria para essas pessoas? E vai anotando as palavras estranhas que, por exemplo, cai na sua cabeça. Anota. Porque eu anoto coisas que eu não sei, depois eu vou lá e copio ela num livro, sem saber no momento que eu anotei. Então, a primeira vez é um desafio, a segunda vez é um desafio, a terceira, a 15ª também é tudo desafio. Vai ser sempre então, desafiador. Você tem que ouvir o Senhor, por quê?
quando a gente escreve um livro, o Espírito de Deus, ele está nessas linhas, nessas escritas. Tanto é que quando você lê, você chora, você se emociona, né? Você É, fica cheio de alegria, você se alegra com o testemunho do escritor. sim, Então, tudo isso é muita emoção, né? Então, não é só escrito, porque livros tem muitos por aí, é mas verdade. um livro que carrega o Espírito de Deus e que quando a pessoa está de lá, está lendo e ela sente a presença de Deus, isso é sobrenatural demais, Com né? certeza. A gente vê aí o Amado Coração, né? Que Uau, foi uma meu história Deus! que Deus deu para a pastora Márcia. Gente, que Nem coisa mais ela sabia o estouro que ia dar esse livro. exatamente, né? Virou filme e alcança o coração das crianças, que é mais impressionante, né? E como ficou lindo a linguagem, todos os símbolos, tão claro, tão específico, tão certeiro. Você olha para um livro desses e fala: Deus está no meio desse projeto, gente. Que É, coisa mais lindo linda, demais, meu né? Deus. Linda, linda, É linda. inexplicável. E teve um livro que a gente escreveu, pastora, com a senhora, que a senhora convidou a nossa equipe, Radiante. Esse Uhum. foi muito, muito especial, irmãs, porque ali nós compartilhamos testemunhos. Se você não tem esse livro ainda, ele é um livro lindo, né? São 21 testemunhos, acho que 20 ou 21 testemunhos. É, por aí, acho que é 20, não, são 20, 24, vinte e porque somos 20. quatro, né? É. Porque, as meninas do Inter é É, verdade, são mais. Então, são 24 testemunhos. E ali, eu li chorando muitas vezes, que a pastora Zanilda falou. Ali eu compartilhei, nós compartilhamos das nossas dores e de como a sim, gente superou elas. exatamente. Porque eu, São 24 histórias de superação. de superação, assim, que a gente mostra aquela fase, é a fase que a gente pensa. É o luto, é a dor profunda, é a perda, é a doença, é o não, é O aquela. envio, mudança Isso, de equipe, tudo, né? tantas coisas, porque é bom que a gente também coloque um pouco das nossas dores, não apenas para relatar a dor, mas para mostrar, ei, eu sou como você, a É minha verdade. humanidade. E não ter medo de se expor, né, pastora? Porque Jesus não teve medo, não. Ele se expôs. Ele Eu se acho que, expôs eu acho completamente. que quando você fala que você é humana, mas que é uma mulher completamente movida e cheia do Pelo Espírito Espírito. Santo, isso Isso, encoraja as pessoas que às vezes não estão num patamar um pouco acima, isso. pensam, eu não vou conseguir. Aí quando você Exatamente. fala, olha, eu já passei por isso e eu venci. Você vai Então, vencer também. você também vai vencer. Então, Isso. eu gosto de falar, quando eu converso com as pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade no casamento, eu falo: olha, eu tinha um casamento muito complicado, mas Deus restaurou. E hoje nós estamos aqui para contar essa história. Então, Isso daqui a pouco é você que vai contar a sua própria história para alguém. Então, é isso é muito verdade. poderoso, né? Poderoso. A pastora frisou algo importante. Não é só relatar a dor, não. O primeiro passo é mostrar a humanidade, mas mostrar o Deus poderoso, né, que Exatamente. está aqui dentro, que nos ajuda, que nos toma pela nossa mão direita e fala: não temas, eu sou contigo, Isso nos né? encoraja a olhar para frente, não ficar Isso, olhando para os problemas, porque ali naquele livro são 23 problemas, né? Que se a gente sim. tivesse ficado olhando o problema, a gente não tinha superado. Mas como a gente olhou para Jesus, aí a coisa foi bem, né? E aí observa, ele não é um livro para crianças, mas nós contamos as nossas histórias. Ali nossas histórias estão sendo contadas, uma parte delas, um pedacinho de algo que aconteceu em algum momento. Agora, quantas histórias nós temos para contar, minhas irmãs, Uau, meus irmãos que estão aqui? Nós temos muitas histórias para contar, mas talvez algumas específicas Deus quer que você registre, é né? Então verdade. faça isso, coloca no papel, né? Tudo começa com um pouco de Uma loucura, né? decisão. E uma decisão, né? Isso, Tudo começa com uma coragem de fazer isso. algo. É, exatamente, porque se você falar assim, nossa,
Se você ponderar, gente, tem tanta. No Brasil, são 2.000 livros escritos por mês. Uau! São muitos livros, de todo tipo. Né? Livros de cunho religioso, sobre finanças, sobre relacionamentos, fantasia, contos infantis de todo tipo. Então há muita concorrência, mas nós não estamos aqui porque nós não somos o mundo, Não, nós só não estamos mesmo. nele, né? Mas nós fazemos algo diferente, porque nós queremos deixar um legado. Nada melhor, se você quer deixar um legado, escrever algo, escrever um livro. Porque quando a gente partir, o livro ele não morre, ele fica, né? Então, todos os discípulos, apóstolos, já partiram para a glória, mas nós temos as histórias deles registradas lá, que aquecem o nosso coração, e aquilo que eles escreveram é usado por Deus de forma tão poderosa nos nossos púlpitos, de domingo, através dos nossos pastores, dia No após dia. discipulado, todos os momentos, né? Isso, mas está registrado. Está registrado. Então, o registro é muito importante, irmãs. Eu falo que eu tenho encargo por isso, sabe, pastora? Por registrar, registra aquilo que Deus está falando, registra as promessas, as palavras proféticas. Teve um momento que eu tive uma crise com esse negócio da escrita, cheguei a lançar um livro, depois tirei, falei, não, acho que não é isso, acho que talvez eu tenha confundido. E fiquei preocupada, e aí eu lembro que o pastor Antônio Fiune foi pregar, eram férias, e ele parou a palavra e falou assim: Marcela, você sabe que Deus te chamou para levantar um exército através da literatura, né? Continua Amém. escrevendo. Glória a Eu fiquei Deus. assim, eu achei muito forte isso. Isso me trouxe força, irmãos. Por isso que eu não desisti, porque era para eu ter desistido em 2016. Era mesmo, em 2017. Foi 2016, 2017. Eu pensei, eu acho que eu me equivoquei, Deus não me chamou para isso. E essa foi a palavra, assim, de ânimo que eu precisava. E depois eu Chancelou, recebi. né? Nossa, mas foi muito forte, porque um exército passou através da literatura. Por isso que eu faço com tanta seriedade isso, pastora, e faço mesmo. Né? E minhas discípulas também estão tudo aqui, porque eu estou vendo, né, algumas que a gente conhece. Por que que eu faço isso com tanto encargo? Eu estou preocupada com marketing, estou preocupada em ganhar dinheiro com isso. Não, irmãos. É. Não é de todo o meu coração. Eu quero cumprir o propósito do Senhor para minha vida. E Não, se Ele falou, tanto é que muitos desses livros aqui eu doei, eu não recebo sim, a assim. senhora não tem lucro, né? Os livros do jejum, irmãos, a pastora não ganha. A gente Alguns aqui, eu ganho, mas eu também ganho pouco. Eu não mas quero é isso. coisa assim, pastora. A gente pode falar aqui R$ 1. Quem faz isso? R$ 2, né? Esse livro aqui, a qualidade desse livro, irmãs. E aí mas a pastora não está preocupada em ter lucro. Ela quer que todas as crianças tenham. E aí a gente pagar R$ 8, né? R$ 10, a gente não encontra livro de qualidade nesse valor, porque aqui são pessoas que querem que o propósito se cumpra, que chegue nas mãos das crianças, porque tem chegado muito lixo, essa é a É. verdade, né? E as telas em excesso, elas têm prejudicado. Então, eu ainda sou a favor, é claro, eu tenho e-books, tem aí no link, se você quiser adquirir, se você não conhece meus livros ainda, você pode acessar. Mas o livro físico, eu sempre imprimo um pouquinho, pastora. Sempre imprimo, nem que seja o mínimo, 300, né? Assim, Sim, tal. Eu sempre faço isso porque eu acho que é uma riqueza, eu né? Quem que também gosta acho. de pegar o livro, de cheirar É quando aquele você cheirinho passa? de livro novo. Ai, é terapêutico, não Eu é? tava lá em Goiânia sentindo o cheirinho desse aqui, vai. Gente, esse cheirinho de papel é tão Então, gostoso. Imagina um cheirinho, um papel cheiroso e carregado de vida de Deus que transforma a vida de uma criança. E você sabe então. também, Marcela, que teve uma época de jejum que as mães ficavam ansiosas aguardando o livro para ler com os filhos. Então, um Isso. livro, né? Um livro não é só para criança. A É. mãe, o pai, a avó, o vô, o irmão, todos, todos leem, todos São recebem a edificados. unção, o espírito que tem em cada letra, né? A É gente teve demais. um testemunho desses no jejum passado, né? De uma criança que estava lendo com o avô,
estava assistindo as lives e ele teve uma experiência com Deus, gente, através do Nossa, livro. demais, né? Então, isso é glorioso, né? Agora, já aproveitando, falando do jejum, a senhora já está escrevendo o livro do jejum de setembro? Já Dá uma tô palhinha escrevendo. para gente. Não Uau, podia perder essa nem eu não oportunidade, sei ué. direito. Hoje eu escrevi uns 4 capítulos, Ai, que mas delícia. eu só uma palhinha. Eu vou começar contando a história de dois mundos. O mundo lá de cima e o mundo lá de baixo. É a dica. Só isso que eu Só vou poder isso. contar porque eu estou escrevendo ainda, né? Então eu vou contar a história, como que era a cultura do povo, do mundo que era de cima e a cultura do mundo de De baixo. E baixo. aí vai concluindo Ai, aí o que pastora, que vai a ser. senhora é tão boa com símbolos, né? Me fez lembrar aqui, se eu falar mundo de cima, mundo de baixo, a palavra da senhora. O barquinho furado e o transatlântico, quem vai esquecer disso? Não é? É A senhora, verdade. inclusive, tem que depois usar isso como exemplo em alguma coisa que a senhora for escrever, porque ficou muito bom. É exatamente isso. Tá vendo que o símbolo ele tem um propósito? Porque fixa, né? E aí a gente está conversando com as irmãs, a gente estava no discipulado, e aí as irmãs estão aqui para não me deixar mentir, né? E aí elas falando. Pois é, irmã, eu vi, eu também estava nesse barquinho furado, mas eu tenho um transatlântico aqui, eu tô Ai, entrando nele. Tomei essa decisão. Então, olha que poderoso. Os símbolos são muito poderosos. Deus, verdade. nós temos um Deus, pastora, que fala através dos símbolos. A gente já foi muito ignorante em relação a isso, né? Por conta da religiosidade, há uns anos atrás. Eu lembro que as crônicas de Nárnia, por exemplo, eram proibidas no Brasil, Nossa, assim. era assim, ó, né? Era uma coisa assim, né? Não tem nada de cristão. E é tão claro quando a gente vê Asla, a Nossa, aquilo figura lá, do leão, sendo sacrificado, depois aparece vivo. Ah, tá nossa, aquilo lá muito claro. arrepia. Aquilo lá é a Isso, mensagem do evangelho puro, né? pura, pura, Pura. pura, pura. E eu, nessa aventura minha de estudar os contos infantis, né, um autor que é super conhecido, né, que é o Hans Christian Andersen, ele também era um cristão muito fervoroso. A história dele, a Rainha de Neve e o Patinho Feio, são altamente cristãs, e falam das virtudes do caráter cristão. É Nossa, tão lindo da de ver, é tão identidade, lindo. né? Até versículo ele usa. Pastora, foi uma coisa assim que desde 2011 eu estudo bastante, mas realmente tem autores, eles são propositais. A gente tem, né, um alvo, nós somos diretivos, né? Então nós temos que pensar assim. O mundo não está cheio de mensagem subliminar? Então, nós Uhum. vamos usar os símbolos, as metáforas, para alcançar essas crianças que estão aí distantes, que às vezes nunca pegariam uma Bíblia, mas pegam um livrinho dos Atalaias, entende a mensagem e se entrega a Cristo. Isso faz valer tudo, É, né? vai Isso valer vale tudo. a pena, né? Deixa eu olhar que nós já estamos aqui, pastor, com 45 minutos de live. Tem uma pergunta aqui. Aqui. Tem uma irmã aqui, Dani. Nunca pensei em escrever, mas desde a conferência de mulheres do ano passado, o Senhor tem queimado em meu coração. Eu queria ter noção de como é escrever um livro, onde posso estudar sobre isso. Que dica que a gente pode dar para ela, pastora? Começa escrevendo a ideia que veio na sua cabeça a primeira vez. A ideia central, a que veio primeiro, anota. E Amém. depois Deus vai te dar a sequência. Talvez o que Deus te dá não é o começo, nem é o meio, talvez é o fim. Aí Deus vai te levar a sonhar com aquilo. Então não tem uma regra para escrever um livro, né? Eu não tenho regra para escrever livro. Eu tenho o ouvido aguçado para ouvir Deus falar comigo, as ideias. Meu marido diz Perfeito. que eu sou muito, ah, que eu invento, que eu tenho muita Criativa. facilidade. Isso, que eu A tenho senhora é muita criativa. facilidade de inventar. E eu lembro quando era criança, você estava perguntando, agora que eu estou lembrando. Quando era criança, eu gostava muito de escrever redação. Quando a gente saía de férias, eu gostava de escrever. A minha redação era gigante, porque eu contava em detalhes tudo que eu tinha feito. E tinha algumas pessoas que não tinham feito nada, uma cartinha michuruca assim, e eu escrevendo, 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 Escrevendo. porque eu amava escrever, né? Então, escreva a ideia que veio na sua mente, o princípio, escreve e guarda.
E aí Deus vai fazer esse texto multiplicar e se tornar Porque algo a poderoso. verdade é que a gente não sabe. Se você, alguém perguntar assim, que dia você sentou e começou a escrever, não tem esse dia. Não, não tem, porque tem hora que você senta e não acontece nada. Isso. Você escreve, 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 apaga tudo. Escreve no papel, Apaga. joga no lixo. Aí você acorda de noite, do nada, assim. Aí você tem que acender a luz do celular, escrever, aí você vai no outro dia, tá tudo errado, mas aí você dá para ver o que que é. Muitas vezes eu acordei com o senhor falando, eu dormindo, e eu acordei e anotei. Então não tem um modelinho, sabe? Não tem, não. Começa com o que você tem. Isso. Dá uma olhada, irmã. Faz o seguinte: pega os nossos livros, pega os livros da pastora, dá uma olhada na estrutura, leia as histórias, se inspire. Agora, o livro, ele é como uma gestação. Não é verdade, pastora? A gente gera o livro. Ah, Eu é. lembro que essa relação, nessa comparação com a gestação, com a gravidez, eu escrevi até um texto que eu nunca divulguei, porque em 2020 eu falo que eu pari um livro e um filho, né? Porque foi a Isabelle e o Senhor das Montanhas. Ah, E os dois ao mesmo tempo. os dois ao mesmo tempo, né? E eu posso dizer, são duas gestações. Porque a Amém. ideia que se transforma em diálogo, em história, em elementos, em personagens, em cenários, e aí depois você começa a imaginar a ilustração, e aí você sonha com a capa do livro, você sonha com aquelas páginas, você com a diagramação, e você dá para as pessoas lerem algumas próximas, né, para ter um retorno, e você fica nessa expectativa. Então, escrever um livro é como uma gestação. A gente É, eu gera no gosto. coração, né, pastora? Eu gosto de dizer que é um desafio gostoso, porque eu É. estou começando lá no primeiro capítulo, eu já estou querendo saber, ai meu Deus, como é que vai ser o final desse livro? Eu mesmo fico angustiado porque eu quero saber o final do livro. Então é Isso, muita isso é uma emoção. coisa legal, pastor. Isso é uma coisa legal, porque às vezes a pessoa fala assim: você já começa sabendo como vai terminar? Teve uma história que eu comecei sabendo como ia terminar, que é a Princesa e a Chave. Aham. Essa aqui eu comecei, ele é lindo, É né? lindo Uma edição muito demais. especial, que fala do plano de redenção. Então eu sabia que era uma história de duas princesas e que uma ia ser prisioneira e que no final uma ia salvar a outra, cumprindo o que Jesus fez no nosso lugar. Isso eu Amém. sabia. Porém, os demais livros, eu não consigo pensar em como que eles vão acabar. É. Na verdade, o último, o que eu vou lançar agora, o Príncipe Dragão, que é uma metáfora, fala de transformação da alma, mas com uma linguagem infantil. Eu cheguei no momento que eu falei assim, e agora? Eu não tenho desfecho. Aí eu li, não me vinha uma ideia. E aí meu filho Heitor, porque esse livro eu escrevi em 2015, essa história eu escrevi em 2015. Ela é muito antiga. A segunda, Nossa, ela é antiga. Foi um ano depois que o Thales faleceu, eu escrevi em homenagem a ele, né? Um primo, um que irmão que eu lindo. Ficou, perdi. ficou muito E bonita a sua assim, homenagem. e foi Muito uma emocionante. homenagem mesmo para ele. Então eu escrevi um ano depois. E aí eu estava sentada lá na minha sogra em Goiânia, nas férias. E aí eu falei, o Heitor falou, mamãe, o que que foi? Eu falei, não sei como terminar. Eu tô pensando aqui. Eu quero que isso aconteça. Mas eu não sei como que isso pode acontecer. O que que eu faço? Uhum. E aí ele me deu a ideia, mamãe, e se o dragão dormiu mais do que o comum? Aí dá tempo da princesa fugir, chegar. Ai, que lindo. Menino! E Ah, foi isso mesmo. Eu falei, eu não sei o que que eu faço para esse dragão descansar, para ela conseguir fugir, para tudo acontecer. É uma coisa tão simples, irmãos, mas é assim que acontece. Nem sempre a gente sabe como que vai é, terminar. A gente sabe de uma coisa, porque nós fazemos assim como o Senhor, tudo começa bem, os desafios vêm, e parece que tem um momento que o mal vai vencer e que ele venceu, mas algo acontece, vem algo que é milagroso e o bem vence, porque o bem sempre vai vencer o mal. Né? O é mal não é verdade. páreo Deixa para o eu, Filho de rap- Deus. deixa eu contar rapidinho, um Pode, segundinho aqui, sobre a pastor. experiência do Obra-Prima. Eu já estava no 17º capítulo e, e parou.
não tinha mais assim, inspiração. Vinha mais inspiração. Nada, não via nada. Eu escrevia, apagava. E eu comecei a ficar desesperada, porque a gente tem data para entregar, né? Quando você está já na fase ali já de mandar para correção, para gráfica. E aí a Duda me pedia e eu falava, não está pronto. E teve um dia que eu comecei a chorar, literalmente. Eu falei, Deus, eu não sei como terminar esse livro, me A ajuda. senhora teve um bloqueio criativo. Completamente, ficou tudo branco, não tinha nada de Vinha reserva de nada. palavra, de nada. E eu orei chorando em lágrimas, falei, Deus, eu preciso de ajuda. Na hora me veio uma discípula minha, que foi a Vivian, e na hora que eu pensei, eu vou ligar para a Vivian, para ela ler para mim, para ela ver, porque para mim eu já estava escrevendo nada com nada, não estava nem sabendo mais o que eu estava escrevendo. E aí, Marcela, na hora que eu orei, ela me ligou, você acredita? Ela Ela me te ligou. ligou e ela falou, pastor, eu preciso falar com a senhora, não sei o quê. Aí eu falei, Vivian, eu que preciso falar com você, para de Ela falar. tá aqui na live. Pois é, aí, ó, você lembra, né, Vivian? E aí eu passo, ele me ajuda a ler o que está escrito, porque eu não sei mais nada que eu estou escrevendo. E foi tão bem. Ela falou, pastora, está muito simples. E ela terminou, escreveu, fez a Ai, que estrutura dos benção. 3 últimos capítulos, e eu voltei e fiquei em paz. Então, assim, é uma emoção atrás da outra. É verdade. É assim, né, queridos? Então, bem, que deu para você ter uma noção, né? Nós já alguns minutinhos para a gente encerrar a nossa live, como um bate-papo mesmo entre escritoras, né? Falando um pouquinho dessa jornada que é escrever um livro, pensar nas crianças, pensar nos símbolos, né? E criar as histórias. Mas o que a gente pode chegar à conclusão aqui, tudo vem do Senhor, né? Amém. É graça dele. A pastora Zanilda acabou de lançar um livro na conferência, Conexões Divinas. Você lê numa sentada, né? Adquire o seu, meu Teorinha, irmão. né? Isso, meia horinha. É simples e profundo, uma delícia de ler mesmo. Vai marcar o seu coração. Ela está escrevendo aí no jejum de setembro. Aguarde, né? Para as nossas crianças de todo o estado de São Paulo. Nós vamos distribuir um para cada criança, é sempre esse o nosso alvo, né, pastora? Todas Amém. vão ter acesso àquilo que o Senhor quer falar através, né, da história que a senhora vai escrever. E eu Amém. escrevi também, na verdade, essa história que é antiga, que eu dei de presente como um e-book no final do ano, e por conta do retorno tão positivo e feliz, e o sinal que o Senhor me deu, virou agora um livro ilustrado. E no dia 18, lá na FEFIC, a Feira de Ficção e Cultura Cristã, que vai acontecer no Mackenzie, Higienópolis, você aqui de São Paulo, vai Ah, acontecer do dia 18 até o dia 21. Então, são 4 dias de feira só de livros cristãos, irmãos. Poderoso. A senhora tem que uau. participar no ano que vem, É pastora. mesmo. A senhora Me tem que lembra. participar. Eu lembro a senhora, né? E não precisa ser só livro de ficção, né? Então, o livro do Espírito Santo, por exemplo, eu também vou poder divulgar todos os meus 4 livros. E ali é um ambiente, né? Que tem cultura cristã de qualidade, estamos entre irmãos. E eu creio que isso é o reino avançando, né? No nosso estado e ampliando Verdade. onde que os nossos livros podem chegar. Então fica ligado que vai ter revelação da capa, pastora. Revelação da capa, sexta-feira, o Príncipe Dragão. Que A pastora lindo. já sabe, né? Ela já viu. Mas a pastora é minha Maravilhoso. revisora, então nós vamos ter, aguardei com expectativas. E quero deixar a senhora aí despedir, finaliza para nós, compartilha algo que está no seu coração, para motivar aqui nossos telespectadores fiéis que ficaram até agora. Obrigada, viu, queridos? Um Amém. prazer. É Semana que vem verdade. tem mais. É mesmo, um prazer estar aqui compartilhando aquilo que Deus dá pra gente, né? É verdade. Eu tenho muita gratidão por ser instrumento de Deus para usar, para escrever livro para as crianças, porque elas entendem, né? E eu vejo aqui os meus próprios netos. Quando eu escrevo, eu já dou primeiro para os meus netos para eles lerem, porque é para ver se eles entenderam, né? Então, é muito bom fazer parte de um mover, assim, de um movimento. É tão bom as crianças perguntarem para mim, pastora, vai ter livro para gente no jejum? Vai. E ontem mesmo eu recebi um filho A da, mensagem. o filho da Angélica perguntando, pastora, vai ter livro? Vai, Timóteo, vai ter. Ora por mim aí que o livro tá sendo gerado, né? Então, Isso. irmãs, não sei se tem irmãos aí também, né? Mas sejam corajosos e aventurem-se
Pega uma caneta, pega um papel, pega o computador, ou o tablet, ou sei lá, o celular. Começa a escrever, né? No ano passado, eu desafiei toda a minha equipe para escrever um livro, lembra, né? Eu, Lembro. algumas eu li, outras não tinham finalizado o projeto, mas a nossa cultura tem muito pouco livro para criança. E a gente observa que nas igrejas você não tem livro para criança. É Tem livro verdade. para adultos, tem livro para jovens, tem livro para ganhar Vida dinheiro, tem livro para ser financeira, vida financeira, tudo, mas não tem livro infantil. Então eu creio que Deus está querendo levantar mesmo uma geração de mulheres amém. que se aventurem a ouvir o Espírito Santo para Amém. deixar registrado obras poderosas que vão Amém. transformar a mente, renovar a mente das nossas crianças e salvar crianças e, né, e tudo, e famílias inteiras. Então, Glória é a isso. Deus, né? Eis-me aqui, eis-nos aqui. Eis-nos Amém, aqui, Senhor. usa-nos a nós. Usa-nos, Senhor. Amém. Pastora, obrigada. Amo a Ai, senhora. Né? Sou discípula de verdade, né, pastora? Temos uma amém, aliança. amém, Obrigada por ter aceitado compartilhar aqui esse momento. amém. Foi um prazer, Foi um né? prazer meu também. Então tá, Um grande queridos. beijo. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.